Cristiana, com quem falei várias vezes. É uma honra para mim estar aqui convosco hoje. Quando me convidaram para estar aqui neste seminário, e me disseram, não, o tema escolhe você, portanto, nós não queremos meter-nos nisso. Pensei um bocadinho, pensei que provavelmente não querem ouvir falar da administração da universidade. Portanto, da experiência como vice-reitor, se calhar não vos interessa nada. Na altura também achei que a minha experiência como veterinário e como professor de medicina veterinária também não vos interessaria. E pensei então que talvez pudesse falar de uma coisa que me tem sido muito cara, que foi uma pequena empresa que nós criámos há uns anos atrás. Portanto, vai fazer 10 anos este ano. Portanto, em plena crise, fomos criar uma empresa. Portanto, aqui, o que é que essa empresa faz? Qual é a visão que nós temos para essa empresa? E pensei que isso talvez fosse uma coisa bastante diferente daquilo que normalmente é o objeto do vosso estudo, da vossa investigação, aos criminais à área das humanidades e vir aqui para a área das ciências e do negócio. Portanto, isto misturo muitas vezes o inglês com o português, portanto eu peço desculpa por isso, não fiz nenhuma preparação especial para este seminário, a não ser alinhar alguns slides para não me perder. E portanto, pus aqui do laboratório ao mercado uma pequena história da enzima. Vamos ver como é que eu consigo. Supostamente isto devia... Talvez nas 7.5 aí. Pois não está bem. Não está bem. Bem, assim muito rapidamente, o que é esta empresa? Foi fundada em 2008, tem vindo a crescer, muito lentamente. Quando diz crescimento estável, o que eu queria dizer é à medida das nossas pernas, nunca exageradamente. É uma empresa certificada desde 2012, portanto tivemos cuidado de certificar em todas as áreas de atuação. Normalmente, quando as empresas se dizem certificadas, elas só são certificadas no que diz respeito à componente de contabilidade e não da produção, da investigação. Nós temos a investigação também certificada. Tem uma pequena equipe, neste momento ali fala em 17 pessoas com contrato, portanto, para além dos promotores, mas já tem mais duas, portanto, não são só 17, são 19. Portanto, tem vindo a crescer. Foi uma empresa que começou com 2 pós-docs e dois empreendedores, 2, digamos, coordenadores, portanto, com 4 pessoas, e neste momento está 20 e tal. Neste momento já tem distribuidores pelo mundo fora e tem 3 linhas de produtos diferentes. Estes produtos são todos produzidos na empresa. Portanto, não é uma empresa de distribuição. E por isso aquilo que nós dizemos é que nós só somos exportadores. Cada produto que vendemos em Portugal é um produto que deixamos de importar. Portanto, somos exportadores neste sentido. Não é? E, portanto, é na área da biologia molecular, dos kits analíticos e numa área um bocadinho mais vasta, que é das enzimas e proteínas. Portanto, qualquer coisa que precisem de esclarecimento, se alguma coisa não entendem, porque eu entenderei que não é da vossa área, portanto não têm que saber, perguntem-me que eu terei todo o gosto em dizer. Mas tudo isto começou na Faculdade de Medicina. Mas se pudesse explicar a função destas... Vou adiante já olhar para alguns aspectos assim mais práticos, apesar de tudo generalistas, não é? Porque tudo isto começou na Faculdade de Medicina Veterinária numa história de casos. E os acasos quais foram? Tínhamos 2 estudantes excepcionais que estavam a acabar o seu pós-doutoramento, que tinham feito o doutoramento connosco e o mestrado. Portanto, já estávamos fartos delas. E estavam a acabar e agora para onde vamos? Estávamos em 2008, não há concursos em lado nenhum, estávamos em pleno início de crise e alguém queria ficar no desemprego, porque naquela altura dificilmente se fazia até a continuidade destas bolsas. Nesta altura nós fazíamos investigação, gostávamos muito daquilo que fazíamos e já vos vou dizer qual era a área da investigação. Portanto, no fundo há o aproveitamento energético a partir de resíduos lenho-celulósicos. E nesta altura há um ano antes, mais ou menos, uma multinacional chegou ao pé de nós e disse assim: vocês já publicaram estes papers todos, têm um material no frigorífico, nunca mais vos vai servir para nada, deem-nos isso. E nós pagamos royalties. Na altura não ligamos. Um ano depois, em 2008, precisamente naquela altura em que as tais bolsas estavam a acabar, chega-nos outra empresa multinacional e volta-nos mais ou menos com a mesma conversa. Não só pagava royalties, como fazia uma coisa à cabeça.
portanto, e falámos com a direção da faculdade. A faculdade está de acordo, inteiramente. Acontece é que tínhamos, estes papers estavam todos publicados, não havia aqui patentes. E publicámos com colegas internacionais, ingleses, israelitas e um ou outro paper com colegas franceses. Foi fácil falar com os franceses e com os ingleses, com os israelitas não foi possível. Não foi possível porque, apesar de estar a informação toda disponível para toda a gente, puseram lá os seus gabinetes jurídicos e aquilo começou a criar um imbróglio que nós, acabou, não interessa nada, não andamos nisto, não é para isto que nós estamos aqui, nem vamos perder mais tempo. E é nessa altura que aparece um programa financiado pela Agência de Inovação, de pequena coisa, de pequena monta. Eles acabaram por nos dar em 2 anos 90 mil euros ou uma coisa desse género, e nós resolvemos pegar nisso e fazer a tal empresa. Na altura o que nós trabalhávamos era nisto que se chamam as Casaimes. São os Casaimes, portanto, esta que vem de Casaimes, que significa Carbohydrate Active Enzymes. Portanto, enzimas ativas nos carboidratos. Portanto, amidos, glucoses, etc., os açúcares. E, portanto, a nossa área de interesse, eu, enquanto professor de nutrição e alimentação animal, o que me estava interessado é no aproveitamento da celulose. Como vocês sabem, os nossos animais herbívoros utilizam celulose. Não têm uma única enzima capaz de degradar a celulose. O que eles têm é uma população microbiana nos seus estômagos que permite a degradação da glucose, a degradação da celulose e de outros componentes da parede celular, libertando componentes que eles próprios já não podem utilizar e que o ruminante e os outros animais herbívoros depois vão utilizar. Portanto, no fundo, utilizam subprodutos daquilo que os micro-organismos não conseguem utilizar. E, portanto, nós estávamos muito interessados em aumentar esta eficácia da degradação da celulose e é por isso que estávamos a estudar isso. Claro que isto se aplica depois também, vão ver, à produção de bioetanol a partir dos moléculas de celulose. Mas, se vocês olharem num microscópio eletrónico de scanning, uma folha de papel parece-vos mais ou menos assim. Portanto, não é assim tão lisinho como parece. E se formos depois a cada uma das fibras, e a fibra mais grossa que nós conhecemos é a fibra do algodão, quando vocês pegarem num fiozinho de algodão, é uma fibra de celulose. Esta fibra é depois constituída por macrofibrilhas ainda. Microfibrilhas, e cada uma destas microfibrilhas ainda tem cerca de 300 a 400 moléculas de celulose, que não é mais do que um conjunto de moléculas de glucose que se ligam umas às outras num tipo de ligação específica, que é uma ligação que nós chamamos de tipo beta. E faz toda a diferença entre ser celulose ou ser amido, que é facilmente degradável, facilmente solúvel, porque é a mesma glucose, mas a ligação é de tipo alfa. Portanto, é a forma como ela se faz. E, portanto, esta degradação na natureza é feita através pelos micro-organismos. Só os micro-organismos é que sabem fazer isto, as bactérias, os fungos, as leveduras, e fazem secretando enzimas. Todos nós sabemos o que é enzimas. E estas enzimas é que conseguem fazer esta degradação. E eu estou aqui a mostrar uma enzima que nós estudamos e que determinamos a sua estrutura tridimensional. Esta estrutura tridimensional é feita a partir da purificação destas proteínas até ao seu estado puro, e quando digo puro é 99,99%, formam cristais. Esses cristais depois podem ser difratados com raio-x e nós, através de uma figura de pontos, conseguimos depois determinar com exatidão a estrutura tridimensional dessas proteínas. E que mostra aqui, portanto, e o local exato onde está a cisão química, e aqui mostra onde está a correr a molécula de celulose com as suas glucoses ligadas uma à outra. Cada uma destas coisas é uma glucose. Ou a mesma proteína vista de uma forma diferente, mais esquematizada. E esta era aquilo com que nós brincávamos no dia-a-dia. Portanto, alguma coisa... Aliás, esta determinação da estrutura tridimensional não pode ser feita em Portugal. Nós temos que ir a Grenoble fazer. É uma coisa muito interessante porque nos dão uma espécie de uma casa de banho onde nós passamos lá e às vezes dizem-nos: ok, tem agora, se nós agora reservarmos, eles dizem: ok, venha daqui a 7 meses, no dia tal, e tem uma aberta das 11 da noite às 7 da manhã. E ponto final, a gente carrega umas Santos, umas Coca-Colas, entra lá para dentro e tem que fazer aquilo durante aquele período. Já temos que levar os materiais todos preparados. Portanto, e estas casaimes eram bastante interessantes desse ponto de vista. Era esta a nossa investigação. E eram estes os papers que nós tínhamos, era à volta disto. E aqui mostra um bocadinho também só a aplicabilidade. E era esta a razão porque as multinacionais nos pediram, e
queriam pôr à disposição estas enzimas, nós produzimos estas enzimas, porque isto é importante do ponto de vista do ciclo do carbono. Não é? E se em relação ao bioetanol, obtido a partir do açúcar, cana-do-açúcar, ou do milho, de um cereal qualquer, é muito fácil. Nós temos aqui uma primeira fase que é uma moagem, depois há uma zona em que, uma vez moído este cereal, ele é adicionado das enzimas que libertam os açúcares simples, a glucose, a celobiose, a maltose, etc. E que depois vai servir de meio de cultura para os micro-organismos, já ao nível da fermentação, onde utilizamos depois leveduras, e estas leveduras vão produzir o etanol. E é isto o bioetanol. Poderíamos dizer, ok, então podemos fazer isto a partir dos resíduos lenhocelulósicos, das palhas, dos restos das florestas, etc. Seria muito interessante deixarmos de ter incêndios e tudo aquilo seria bioetanol. Ainda não conseguimos fazer. E não conseguimos fazer porquê? Porque, apesar de sabermos muito sobre estas enzimas individualmente, nós não sabemos como é que elas atuam no seu conjunto. E ainda temos uma ideia errada sobre isso. E, portanto, há aqui um bottleneck, não é? Que nós não conseguimos ultrapassar, que são estas enzimas. E esta é uma parte importante, porque senão todo o processo seria igual, fosse ele a partir de um cereal ou a partir dos resíduos lenhocelulósicos de qualquer sítio. Portanto, e era esta a nossa... Quando resolvemos fazer isso, a tal iniciativa Neotec, portanto, que nos deu algum dinheiro não reembolsável, desde que nós puséssemos uma parte, e, portanto, andámos a ver as nossas economias, partimos o milheiro, partimos as nossas, aos primos e pais, e juntámos qualquer coisa para fazer e para comprar os primeiros equipamentos. E foi para ali que fomos, isto era no Instituto Superior de Agronomia, naquele cantozinho lá à ponta, onde se formou a empresa em 2008, em junho. Foi muito interessante, foi no dia 10 de junho, que abriu as portas, era feriado, mas portanto foi quando pusemos o site no ar e dissemos, temos estes produtos à venda. Claro que um mês depois ainda ninguém tinha olhado para o site, ainda não tínhamos vendido coisa nenhuma. O que nós vimos foi que, bem, quem sabe fazer isto também é capaz de fazer outras coisas. Temos agora a plataforma para produzir estas enzimas, podemos produzir outras enzimas. Porque nós estamos a estudar estas enzimas utilizando aquilo que nós chamamos de tecnologia de recombinação de DNA, ou, vocês vão falar, engenharia genética. Portanto, foi aqui assim neste cantinho, nós sabíamos tudo o que era manipulação de DNA. Nós pegávamos nestas enzimas, porquê? Porque isolávamos aquele fragmento de DNA que codificava para estas proteínas e depois punhamos as bactérias a trabalhar para nós, a produzir aquelas proteínas em grande quantidade, para nós as podermos estudar, porque a dificuldade está em obter material suficiente para os podermos estudar. 2 anos depois, enfim, devo dizer que nesse primeiro ano acabámos por vender alguma coisa, 22 mil euros. Só éramos 4 pessoas, portanto 2 não ganhavam nada, nós, portanto, nem pouco lá faziam, não é? E eram as tais 2 pós-doc que ficaram a trabalhar aqui, estavam para pagar o seu ordenado, e foi para isso que serviu, e nem chegou. Hoje estamos a ocupar este espaço aqui assim, naquilo que era o antigo INETI, portanto no campus do Lumiar. Portanto, entretanto, a equipe foi crescendo, em 2010 já éramos estes. Este complexo, onde é que é este? No INETI, no campus do Lumiar. No Lumiar. Portanto, é logo aqui, são 5 minutos. Portanto, aqui mostro alguns dos nossos laboratórios, já aqui, portanto, onde se faz estas diversas determinações, um espectrofotómetro, uma estufa orbital, uma estufa de placas, enfim. Entretanto, em 2012, 2013, portanto, entretanto, a empresa foi crescendo, deixámos de ter só as casainos, que foi com aquilo que iniciámos o nosso trabalho. Nessa altura teríamos cerca de 70 casainos. Foi tudo quanto tínhamos feito ao longo de 20 anos de investigação na faculdade. Aliás, com quem temos um protocolo em que eles nos cedem essas enzimas a troco, naturalmente, de um FII, em função das vendas que tivermos dessas mesmas enzimas. E, portanto, tínhamos à volta de 70. Entretanto, fomos produzindo mais e fomos abrindo as outras áreas, e as outras áreas são dos kits analíticos. E o que é que são os kits analíticos? São kits que permitem, apenas com o espectrofotómetro e aquele material mais ligeiro
de laboratório, qualquer indústria alimentar, que vai dos vinhos, dos azeites, da panificação, fazer aquelas análises mais importantes. Portanto, de determinação da amónia, do ácido acético, do ácido málico, do ácido sulfídrico, glutâmico, sei lá. São cerca de 20 e tal metabolitos que podemos fazer, alguns deles combinados até. Sobretudo a indústria dos vinhos é que nos procura muito mais, porque começam a fazer a análise imediatamente antes das uvas serem colhidas, querem saber se está no ponto certo aquela uva, e portanto pegam em 2 ou 3 cachos, fazem sumo dele e vão determinar a quantidade de açúcar que tem. Se estiver no ponto certo, podem fazer vinho. Se não estiver, esperam mais uns dias e vão esperando até que aquilo esteja certo. De uma forma muito, muito rápida, podem fazer essa determinação. E depois, à medida que se faz a fermentação, etc., eles vão determinando para saber exatamente a altura em que devem fazer o engarrafamento ou que devem fazer essas coisas e quando é que devem pôr no mercado. Portanto, esta é talvez a indústria que está a utilizar muito mais os nossos estudos. Depois são os tais casaimes e depois são os produtos de biologia molecular. E da biologia molecular, eu não vou entrar aqui em detalhe, mas mostro aqui, esta é a página inicial do site, que só está em inglês, porque nós desde o princípio pensámos que tínhamos que nos virar para o mundo todo para vender este tipo de produtos. Hoje somos os principais produtores de casaimes do mundo, daquelas 70, nós hoje temos cerca de 750, e ao fim deste ano devemos ter 1000 casaimes diferentes. Isto mostra bem cada uma destas casaimes, eu peço desculpa, enzimas ativas sobre os carboidratos. É tão difícil fazer esta degradação da parede celular vegetal que é necessário vários micro-organismos com todo um conjunto de enzimas que eles próprios produzem para poder fazer esta degradação. E, portanto, isto é diferente se o ambiente for ácido, se for alcalino, se for salgado, se for quente, frio, hiperquente, hiperfrio. Tudo isto pressupõe mecanismos exatos de atuação. E, portanto, daí este conjunto enorme de enzimas que não se entrecruzam. E, aliás, para se ter cerca de 750, tivemos que criar um programa próprio para fazer a pesquisa em função daquilo que são as necessidades específicas de cada potencial cliente. Isto dentro das enzimas e proteínas. Dentro da biologia molecular desenvolvemos todo o tipo de enzimas que sejam capazes de garantir que num laboratório podemos fazer a manipulação desse DNA, desde a sua purificação, e reparem, há muito tipo de material genético, eu posso querer saber material cromossómico de plantas, de bactérias, de fungos, de animais, etc. Tudo isto tem o seu protocolo próprio e as suas enzimas próprias. Depois eu quero manipular isto, também tem formas de manipulação diferentes. Eu posso querer sequenciar o DNA e, portanto, nós fazemos esta sequenciação. Eu posso fazer síntese de genes. Portanto, há muitas destas coisas que nós fazemos. Somos nós próprios que sintetizamos os genes, sabendo qual era a estrutura primária da proteína. Ou seja, se eu souber exatamente quais são os aminoácidos que constituem cada proteína, eu posso sintetizar um gene completamente em laboratório e, a partir daí, fazer essa síntese dessa proteína nova. É assim que se faz com a insulina, com a hormona de crescimento, com uma série de outras coisas que agora já estão no mercado. Mas esta é a página inicial e só temos uma parceria. A parceria é com uma empresa alemã que nos ajuda a fazer alguns aspectos da sequenciação de DNA. Porque nós temos 2 tipos de sequenciação. Uma sequenciação dita de Sanger, portanto, aquele prémio Nobel, aquele senhor ganhou 2 prémios Nobel, um pela sequenciação de DNA, outro pela sequenciação de proteínas, de Cambridge, faleceu há 2 anos. E o sistema de sequenciação, que vocês já terão ouvido falar às vezes, não é? MGS, portanto, Next Generation Sequencing, portanto, sequenciação de próxima geração, que é aquela sequenciação massiva que permite a sequenciação do genoma de um ser superior, de um homem, em 3, 4 dias. Portanto, reparem, nós demorámos 15 anos a fazer a primeira sequenciação. Hoje faz-se em 3 dias. E o que é difícil é armazenar estes dados. Portanto, não há capacidade de armazenar estes dados por muito tempo. Porque cada vez que sequenciaríamos um genoma, teríamos que ter uma capacidade enormíssima para guardar esta base de dados. E, portanto, estas bases de dados vão sendo destruídas à medida que deixaram de ser utilizadas naquele momento e pronto. Portanto, sequencia-se outra vez. É mais fácil. Portanto, é a única parceria que nós temos e é a única coisa em que, portanto, de alguma maneira, fazemos. Disto tudo tem-nos permitido fazer uma série de projetos. Fazemos investigação
naquilo que são os nossos próprios objetivos mais diretos de produtos que vendemos e fazemos sequenciação porque somos muito procurados como uma pequena e média empresa para projetos europeus diversos. Um deles que nos permitiu dar depois um salto muito grande na própria empresa foi um que chamamos Venomics. Tinha 8 parceiros de 5 países diferentes e o que é que nós andámos a estudar? Venenos. Isto saiu nos jornais uma ou duas vezes. Venenos de organismos venenosos, como é evidente. Víboras, cobras diversas, organismos marinhos, os escorpiões, as vespas, as tarântulas diversas. Enfim, tínhamos uma equipe que de vez em quando se deslocava a algumas ilhas francesas equatoriais para fazer colheitas destes animais. Portanto, aliás, hoje em dia há uma série de medicamentos, talvez o mais conhecido seja o Capotene, que é derivado de venenos. Este é derivado do veneno de uma cobra brasileira. O que é que acontecia? Era uma cobra que mordia, picava as pessoas, que mordia. Não apresentava nenhum sintoma especial e as pessoas morriam antes de chegar ao hospital com hipotensão. O Capotene é um hipotensor. É o que se usa para o tratamento de hipertensão. Baixa atenção, exatamente. É para isso que ele se utiliza. E, portanto, foi preciso estudar o que é que havia, porque depois não havia maneira de recuperar estes doentes, morriam. Mas depois ia-se ver, o coração estava excelente, os pulmões, aquele tipo de sintomatologia exuberantíssima que normalmente estas picadas das víboras e das cobras têm, que com hemorragias graves, com sintomatologias nervosas, dependendo do tipo de cocktail venenoso. Que é, neste caso desta cobra, não é uma coisa simples, as pessoas esvadiam-se e morriam com uma hipotensão gravíssima que não era possível reverter. Foram estudar e, a partir daí, com pequenas modificações, hoje todos podemos garantir isso. Neste momento foi lançado no mercado um produto que, do ponto de vista analgésico, é 10 vezes superior à morfina. Também proveniente de uma conchinha, portanto, de um molusco venenoso marítimo. Portanto, ainda é recente, só tem a utilização hospitalar para doentes terminais de elevadíssima dor. Portanto, 10 vezes superior à morfina, estão a ver o que é, foi lançado no ano passado. Portanto, esta é uma área de grande pesquisa. Nós fizemos o maior consórcio, até à altura era o maior consórcio mundial para estudar estas matérias, onde a Enzitec teve um papel importante. Estudámos 203 novas espécies, mas estudámos outras que já se conhecia alguma coisa. E depois, quer através do estudo dos venenos e das suas toxinas, e este género de estudo chama-se proteómica, porque nós estudamos o conjunto de todas as proteínas daquele conjunto, ou através do estudo do RNA, portanto, e que se chama transcriptómica. São nomes que vocês já ouviram falar, não é? Genómica, metabolómica, transcriptómica, proteómica, enfim. Com isto tudo, obtivemos 25.000 sequências na base de dados, das quais depois acabámos por fazer uma escolha de 4.000 para estudar com mais profundidade, 1.000 das quais foram produzidas por via do transcriptoma, em que nós ficámos a saber qual era a sua sequência exata, porque está no RNA mensageiro, transcrevemos para DNA, e por isso é que é transcriptómica, e a partir daqui produzimos as proteínas em uma bactéria que é Escherichia coli. E puderam ser estudados cerca de 1.000 por essa via. As outras 3.000 foram estudados por via da síntese peptídica, que é uma maneira diferente. E neste momento ainda estão a fazer o screening, as nossas parceiras, uma dinamarquesa e uma holandesa, para as principais doenças. Portanto, dessa base de dados. Isto é um exemplo. Neste momento, a Enzitec tem sozinha e com 2 universidades portuguesas o estudo de peixes venenosos da nossa costa. Portanto, que é a continuação e que está a ser financiado pela Agência de Inovação. Basicamente, o que é que se faz de uma coisa destas? Portanto, sabemos qual é uma sequência protídica, temos que depois fazer a optimização codónica e fazer o desenho do gene. Se lembram do que são os codões, os anticodões do 7º ano do liceu, 12º? É engraçado porque nós, entretanto, temos aquelas pessoas, não sei se perceberam, a maior parte delas tem o doutoramento,
todas quase têm mestrado, só 2 pessoas é que têm apenas a licenciatura, portanto é um sítio que tem emprego. Na altura eu lembro em 2 ou 3 sítios onde eu estive, nós temos mais doutorados do que a Galp na altura tinha. Só tinha o presidente e mais uma pessoa ou 2. Portanto, isto é uma coisa interessante porque estes jovens extraordinários que estão ali naquela empresa e que a puxam para diante, rapidamente, através do namorado ou da namorada que sabia informática, eles sabiam exatamente o que queriam, acabávamos por produzir alguns programas informáticos que hoje estão disponibilizados a pedido, ou alguns cobrando, naturalmente, que permitem este tipo de optimização feita. Depois é preciso fazer a síntese de oligonucleótidos para depois fazer a sua síntese, a junção destes oligonucleótidos, a sua clonagem em plasmídio, a purificação dos plasmídios, tem que se fazer uma sequenciação para saber se está correto e depois vamos produzir a síntese do gene final para a produção das toxinas que pretendemos. E a partir daí fazemos o screening farmacológico. Isto só foi possível e, portanto, foi um grande empurrão na Enzitec porque permitiu que nós começássemos a utilizar robôs. E aquilo que nós fazíamos individualmente, um gene de cada vez, agora fazemos 200 de cada vez. E a máquina faz aquilo muito mais rápido que nós, porque deixamos de fazer durante a noite e de manhã chega, está feito. E trabalha 24 horas, não é preciso estar lá a trabalhar só às 8 ou 9 horas por dia, que nós conseguíamos fazer para fazer um gene. Não é? E, portanto, ela vai fazendo isso, basta programarmos no computador para ela ir fazendo isso. Portanto, aliás, tem sido para isso que estes projetos têm servido para a Enzitec. Normalmente depois não resultam em produtos da própria Enzitec, mas resultam em processos que, entretanto, foram endogenizados pela empresa e que permite fazer isso. Portanto, este é o tal High Throughput Gene Synthesis, que hoje seremos, talvez, há 3 empresas no mundo que vendem este serviço de High Throughput. Ou seja, alguém que diz, eu preciso que me clone 100 genes que façam isto. Portanto, desta família. E nós pegamos aquela família, desde que se saiba, obtenhamos o DNA codificador desses genes, obtenhamos as sequências das proteínas que são codificadas por esses genes. Imediatamente podemos fazer isso, o que nos conferiu uma grande vantagem. Hoje, como possui o maior portfólio de casains do mundo, portanto, as tais 750 até ao fim do ano teremos cerca de 1000, com um motor de busca próprio para quem quiser fazer a pesquisa daquilo que pretende fazer, e depois são as enzimas analíticas. E eu penso que, em termos de empresa, era aquilo que eu vos queria assim dizer, em termos de capacidade técnica. Nós hoje estamos em 30 e tal países, com distribuidores neles. Não, em Espanha não temos, porque Espanha é território nacional. Portanto, temos vendedores próprios que reportam diretamente à casa. E vamos crescendo devagarinho, usando a maior tudo quanto nós temos para fazer investigação dentro. Portanto, aqueles PhDs todos que viram ali só fazem investigação. Investigação de quê? Novos produtos ou melhoria dos produtos já existentes. Portanto, o que é que isto tem a ver com a universidade? Também tem a ver porque continuamos a fazer também doutoramentos lá. Portanto, esse é um dos meus trabalhos, aliás, praticamente único, que é orientar alguns desses trabalhos. Portanto, são trabalhos que estão a ser feitos sempre com a universidade, nunca é um trabalho só da empresa. Claro que tem ali algumas componentes de segredo, que são acordados logo no início do processo, e que resultam, naturalmente, de papers publicados. Se forem ao site da Enzitec, há lá um sítio em que podem ver a quantidade de papers publicados em jornais científicos de relevo internacional. Portanto, ligação à universidade, nasceu da universidade, continua a ser um parceiro da universidade, uma vez que faz formação e continua a fazer investigação, tal como se faz na universidade, transportando, portanto, esse tipo de orientação, e é uma empresa de exportação, mesmo quando vende internamente. Cada produto que vende internamente, e alguns eram muito simples de fazer. Sei lá, marcadores de DNA ou marcadores de proteínas. Significa só ter as proteínas com o tamanho certo, para que depois possam correr juntamente com as outras num gel, porque é assim que nós medimos, e portanto, se soubermos o que é que corre numa banda e as marcações na outra, se soubermos exatamente o valor de cada uma delas, é só comparar. Até isto era importado. Portanto, Portugal não produzia nada disso. E portanto, neste momento tem. O nosso principal mercado externo é a França,
Claro que se eu puser a Espanha está em primeiro lugar, se não considerar o mercado interno. É a França, os Estados Unidos, o Canadá em terceiro, Cabo Verde em quarto. Portanto, eu acho que Cabo Verde só compra produtos à Exitec nestas áreas, e depois um pouco por todo o mundo. Sei lá, não é uma empresa muito grande, só tem aquelas pessoas ainda. A sua faturação anda à volta de 1.500.000 euros nesta fase, portanto, 1.500.000 a 2 milhões, portanto, e creio que vos disse aquilo que era o essencial, que eu conseguia dizer assim em tão pouco tempo sobre a Exitec. Claro que agora podemos falar sobre o que é que se faz de sequenciação, quais são os produtos específicos que vendem, ou qual é a nossa visão disto. Portanto, nós queremos continuar a crescer, queremos ser relevantes a nível mundial, queremos que estes jovens, que são eles que trabalham lá, não somos nós, eu vou lá uma vez a cada 15 dias, a pessoa, ou as pessoas, duas, que estão a fazer o doutoramento comigo, vão ter comigo à faculdade, portanto eu não as vejo na Exitec. E são eles. Portanto, a primeira coisa que nós nos preocupamos logo ali por volta de 2010, 2011, foi dizer a primeira coisa que temos de ser é redundantes. Ou seja, nós não precisamos estar ali para que a empresa funcione. Portanto, isto são 2 professores, mais tarde veio um colega a juntar-se a nós, portanto, um veterinário, um agrónomo e um farmacêutico. E temos, nunca lá estamos. Portanto, basicamente, estando lá sempre. Portanto, também hoje o telefone e o mail, vamos estando sempre presentes e estamos presentes o tempo todo dessa forma. E era o que eu vos queria dizer da Exitec. Eu peço desculpa, isto é completamente diferente daquilo que...